Pergunta 237. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Agora, essa série de perguntas, nós vamos entrar no cerne do pensamento, da filosofia e da moral do movimento espírita brasileiro. Por quê? De modo geral, os espíritos guias do movimento espírita brasileiro são espíritos de terceira ordem. Então, as sensações, as suas percepções e os seus sofrimentos se refletem em suas obras. E isso dá um panorama diferenciado a respeito dos fenômenos que eles observam, que eles experimentam e que eles relatam. Mas conforme as perguntas forem avançando, essas coisas vão ficando mais claras. Por exemplo, pergunta 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, a alma conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? Isso é, a capacidade de perceber o universo após a morte do corpo se conserva? Essa é a pergunta. Resposta: sim. Então, a capacidade de perceber o mundo como nós concebemos, os fenômenos como nós concebemos, permanece. Além de outras que não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, que, no entanto, se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer. Então, as sensações se ampliam, as percepções se ampliam. Por quê? Porque nós, encarnados, percebemos o universo pelos sentidos que o corpo é capaz de perceber. Então, vemos com os olhos, ouvimos com o ouvido, falamos com a boca, sentimos pelo tato. E esses órgãos têm limitações, como por exemplo, se tapar o meu ouvido, eu não consigo ouvir. Se tapar os meus olhos, eu não consigo ver. Minha boca, eu não consigo falar. Se nada tocar em mim, nenhuma molécula tocar em mim, eu não consigo perceber o ambiente. Os espíritos estão em outra forma de perceber. Eles percebem de outra maneira. E isso é importante entender por quê? Porque o corpo físico demanda instrumentos físicos, demanda ferramentas físicas, demanda objetos físicos. O corpo perispiritual, o corpo, o perispírito, o envoltório fluídico do espírito, ele percebe o universo por outros mecanismos que nós vamos desenvolver mais para frente. Uma questão muito fundamental quando se analisa fenômenos espíritas: depende sempre de quem está narrando, de quem está passando pelo fenômeno. Porque os espíritos de terceira ordem, na maioria das vezes, tomam o efeito pela causa. Kardec faz questão de explicar isso. Então, ele percebe o efeito sobre si. A partir do efeito sobre si, ele vai deduzir qual é a causa. E muitas vezes ele deduz com base no efeito.
e aí tomou efeito pela causa. Nós já tratamos isso em vários vídeos, não vou repetir aqui. Então essa é uma questão importante. Outra questão é que limitados são as capacidades de percepção, porque elas variam de acordo com o grau evolutivo. Ao passo que 12 espíritos no mesmo ambiente, um não consegue enxergar por motivos que nós vamos explicar agora mais para frente, e não consegue enxergar a rua de fora do cômodo onde ele está, enquanto outros conseguem enxergar o que se passa em outro planeta. Então, para a gente ter a noção de quanto de variedade nós temos aí. Mas as próximas perguntas nós vamos desenvolver todas essas questões.